Dentro de cada uma das nossas células existe um manual de instruções. Um manual é incrivelmente detalhado, o nosso DNA. Mas como é que esse manual é lido e transformado em ação de fato? Bom, a resposta está num processo fundamental chamado transcrição, e é exatamente nele que a gente vai mergulhar agora. Vamos pensar assim, o DNA é como a planta baixa de um prédio gigantesco. Ela tem todas as informações, todos os detalhes, mas para que alguma coisa seja construída, alguém precisa ler essa planta e criar as instruções do dia a dia, né? Essa é a grande questão que a gente vai desvendar. Na biologia molecular, esse fluxo de informação tem um nome famoso, o dogma central. E tudo, absolutamente tudo, começa com a transcrição. Esse é o passo crucial em que a informação do DNA é copiada para uma molécula mensageira, o RNA. É o primeiro passo e talvez o mais importante para dar vida aos genes. Então, nesta análise, vamos seguir essa jornada da transcrição passo a passo. Primeiro, a gente vai conhecer o nosso protagonista. Depois, vamos ver como ele acha o ponto de partida, como ele escreve a mensagem, como sabe a hora de parar. E, por fim, vamos entender como esse processo todo muda entre células simples e as mais complexas. Toda grande história precisa de um herói, certo? E a nossa não é diferente. Vamos então conhecer a máquina molecular que está no centro de toda essa ação. E aqui está ela, a RNA polimerase. Dá para pensar nela como o escriba oficial da célula. Essa máquina molecular super complexa tem uma missão muito clara: encontrar um gene específico no meio de um genoma gigantesco, abrir a famosa dupla hélice do DNA e criar uma cópia fiel em RNA. E o mais incrível, sem cometer erros. É um trabalho de altíssima precisão e de uma importância vital. Agora, o primeiro desafio desse nosso escriba é monumental. O genoma é imenso, quilométrico. Como é que a RNA polimerase sabe exatamente onde ela tem que começar a ler? Ela precisa de um sinal de partida bem claro. E essa linha de largada é uma região especial no DNA chamada de promotor. Ele não é o gene em si, mas sim a sequência que vem um pouquinho antes, funcionando como uma placa de sinalização que grita: "Ei, RNA polimerase, é para começar a transcrever bem aqui." Em organismos mais simples, como as bactérias, por exemplo, o processo de achar essa linha de largada é bem eficiente, bem direto ao ponto. Na maioria das vezes, a RNA polimerase consegue reconhecer o promotor sozinha, sem muita ajuda. E aqui a gente vê exatamente como isso funciona. A polimerase da bactéria procura por duas sequências bem específicas, que são como senhas, nas regiões que estão marcadas como -10 e -35. São essas as senhas que a polimerase precisa encontrar para saber onde se ligar e, finalmente, começar o trabalho. Agora, vamos pular para as células complexas como as nossas, as células eucarióticas. Aqui, a história é bem diferente. A nossa RNA polimerase é super poderosa, mas ela não consegue achar o promotor sozinha de jeito nenhum. Ela precisa de ajuda, e de muita ajuda. E essa é a equipe dela, um conjunto de proteínas chamados fatores de transcrição. Eles chegam primeiro no local, preparam todo o terreno e montam o que a gente chama de complexo de pré-iniciação. É como se fosse uma equipe de solo preparando uma plataforma de pouso. Só depois que está tudo prontinho é que a RNA polimerase é chamada para o local de início. E cada membro dessa equipe tem uma função super específica. O TFID, por exemplo, é tipo batedor, o primeiro a reconhecer um ponto-chave do promotor, a famosa Tata Box. Já o TFIB age como um guia, sabe? Ele posiciona a polimerase no lugar certinho. E o TFH, bom, ele usa energia para desenrolar a dupla hélice, abrindo o caminho para a transcrição começar. É uma verdadeira coreografia molecular. Ok, com a polimerase posicionada e o DNA aberto, o nosso escriba está pronto para começar o trabalho de verdade, a fase de alongamento. É aqui que a mensagem de RNA é de fato escrita. A ação é essa. A RNA polimerase vai se movendo ao longo da fita de DNA como um trem num trilho. Enquanto ela avança, ela lê cada letra do código genético e adiciona a letra correspondente do RNA na fita nova que está sendo criada. É um processo contínuo, rápido, que gera uma cópia perfeita da informação do gene. Olha, do mesmo jeito que é crucial saber onde começar, é igualmente importante saber onde parar. A célula não pode sair transcrevendo o cromossomo inteiro sem parar, né? Precisa ter um sinal de pare bem claro. Nas bactérias, existem basicamente dois jeitos de terminar a transcrição. No primeiro, o intrínseco, a própria sequência de RNA que acabou de ser criada se dobra, formando uma estrutura que parece um grampo de cabelo. E essa estrutura funciona como um freio de mão, parando a polimerase na marra. O outro jeito depende de uma proteína chamada Rho. Vamos ver como essa terminação dependente de Rho funciona.
A proteína Rho se agarra no RNA que está sendo feito e sai correndo em direção à polimerase. Quando ela alcança, age como um motorzinho molecular, desenrolando o RNA do DNA e basicamente empurrando a polimerase para fora do trilho. E pronto, fim da linha para aquela transcrição. Agora que a gente já viu todas as etapas, vamos dar um passo para trás e juntar as peças, para entender as diferenças fundamentais entre como as células simples e as complexas fazem essa tarefa tão vital. Então, o ponto central é esse. Em procariotos, tudo acontece ali no citoplasma, com um tipo só de RNA polimerase e uma iniciação bem mais simples. Já nos eucariotos, a coisa é mais sofisticada. O processo rola dentro do núcleo, bem protegido. Existem 3 tipos diferentes de polimerases, uma para cada tipo de gene. A iniciação é super complexa, precisa daquela equipe toda de fatores. E, o mais importante, o DNA não está ali de bobeira, acessível. Essa comparação visual aqui de estudo. De um lado, a simplicidade e eficiência do promotor de uma bactéria. Do outro, a complexidade de um promotor eucariótico com vários locais de ancoragem para toda aquela equipe de fatores de transcrição. E por que isso? Porque permite um controle muito, mas muito mais refinado sobre quando e quanto um gene vai ser ativado. E esse talvez seja o maior desafio das células eucarióticas. O DNA não está nu. Imagina uma linha enorme que, para caber no núcleo, precisa ser toda enrolada em carretéis de proteína. Essa estrutura super compacta é a cromatina. Para a transcrição acontecer, a maquinaria da célula precisa primeiro desenrolar essa estrutura, deixar o promotor acessível. É uma camada extra de controle que simplesmente não existe nas bactérias.